Graça e paz, amada Igreja Central de Osasco. É com felicidade que eu me dirijo a você nesse momento, a vocês nesse momento. E quero que você se sinta aí feliz na sua casa, mesmo que nós estejamos aqui sem presença de auditório, sem a sua presença aqui. Faz muita diferença mesmo. Eu acho que você tem uma ideia, né? Você imagina como isso deve ser difícil para o pregador, né? Ontem o pastor La Roca esteve aqui pregando e contando um pouco aqui a respeito do sentimento que ele teve num primeiro contato que ele teve com a Igreja Central de Osasco, a igreja lotada, cheia de pessoas, numa época em que a gente podia aglomerar, né? E depois, num segundo momento, com a igreja vazia. Então isso causa um impacto muito grande na mente do orador, na mente do pregador. Mas eu espero de alguma maneira que isso não atrapalhe com que a mensagem chegue até você. Para mim é uma alegria poder partilhar as boas novas do reino de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, principalmente para as mulheres, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. As mulheres, eu não tenho a estatística aqui, os dados, mas o pastor La Roca mencionou ontem de 39 mil membros. Certamente, desses quase 40 mil membros que nós temos na Associação Paulistana, a maioria, sem sombra de dúvidas, é o público feminino. As mulheres, parece que elas têm uma questão espiritual, né? Mais latente, elas são mais sensíveis à mensagem do Evangelho, elas têm uma sensibilidade diferenciada, diferente mesmo da dos homens. Eu não estou diminuindo os homens por conta disso, mas as mulheres parecem aceitar, receber melhor a mensagem do Evangelho. Elas não se importam muito com essas questões de orgulho, com essas questões de, eu vou mudar de ideia agora, fui a vida inteira de uma religião, de uma fé, e agora eu vou aceitar Cristo e ao Evangelho. Não, as mulheres parece que elas são sensíveis e quando se encontram com Jesus, elas se entregam de um jeito especial mesmo a Cristo. Então fica aqui a minha palavra de gratidão a esse grupo tão especial, e eu quero me dirigir aqui às mulheres da Igreja Central de Osasco. Quero deixar aqui o meu carinhoso abraço, a minha carinhosa saudação para todas vocês. Esta igreja aqui, com a presença de vocês aqui, vocês acabam encantando a igreja, vocês trazem um brilho, vocês trazem cor, e a gente fica muito feliz de ter as mulheres aqui na igreja. Elas são líderes, elas se envolvem, elas estão à frente do trabalho, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus mesmo por isso. Eu quero começar aqui esse culto com uma oração. Na verdade, nós já cantamos 2 hinos, Brilha Jesus e Jesus, Tu És a Minha Vida. E agora eu quero, juntamente com você, elevar os nossos pensamentos, que já foram elevados com a música, mas nós vamos agora, através da oração, falar com Deus. Então, eu convido você para ir atrás da tela do seu computador, do seu celular, do seu tablet, do seu aparelho de televisão, que você possa inclinar a sua cabeça e falar com Deus neste momento. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, nós louvamos o nome do Senhor e neste primeiro dia da semana nós pedimos a Ti que estejas conosco, iluminando a nossa vida, trazendo luz a cada canto escuro, preparando-nos para essa semana que está à nossa frente. Hoje é o primeiro dia da semana e nós queremos desde agora, desde este domingo, nos prepararmos para um encontro com o Senhor no sábado. Que cada dia dessa semana possamos viver ao lado de Jesus. Queremos ter a Bíblia diante dos nossos olhos, queremos muito mais do que fazer uma leitura rápida, mas queremos meditar naquilo que leremos ao longo dessa semana, e que a Bíblia seja para nós lâmpada, iluminando os nossos caminhos, luz, mostrando realmente aonde os nossos passos devem ser colocados, postos. Senhor, esteja comigo neste momento,
enche-me com teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Por Jesus eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês, meus queridos, em dois textos. Na verdade, são dois livros, melhor dizendo, não dois textos, dois livros. Nós vamos abrir aqui em 4 passagens bíblicas, mas nós vamos considerar mais uma, que é a última delas. Tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías. Eu gostaria que você pudesse abrir no capítulo 52, no versículo 7. Isaías capítulo 52, versículo 7. Isaías é um profeta que vive no 8º século antes de Jesus, e mesmo tendo essa distância tão grande do nascimento do Messias e do momento em que Isaías profetiza, praticamente quase 800 anos, Isaías ali começa o seu ministério profético, aproximadamente no ano 745, mais ou menos, antes de Cristo. Isaías é muito evangélico, no sentido de que ele é o profeta mais evangelista que nós temos. Ele é o profeta que mais fala a respeito do Messias de uma forma tão clara, tão bela. E aqui no capítulo 52, verso 7, ele apresenta um arauto, um proclamador da mensagem do reino de Deus, das boas novas. E ele diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz: o seu Deus reina. Que diz a Sião: o seu Deus reina. Aqui, quando a gente lê na língua portuguesa, a gente não consegue identificar se este arauto que anuncia é um homem ou uma mulher, ou se está tudo misturado ali, né? Mas aqui, quando nós vamos para o original, a gente descobre que o arauto que anuncia aqui é um arauto masculino. É um homem que está anunciando. Eu quero abrir aqui em outra passagem, Isaías 41, verso 27. Vamos voltar aqui algumas páginas da Bíblia. Isaías capítulo 41, versículo 27. A gente lê o seguinte. Acho que você já encontrou aí, né? Está pertinho aqui um do outro. O texto diz assim, Isaías 41, 27. Eu sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Novamente, no português nós não temos como identificar esse mensageiro, mas esse mensageiro aqui, pela língua original, é facilmente identificado, porque na nossa língua a gente não consegue fazer muita diferenciação aqui como um mensageiro, mas no hebraico a gente consegue identificá-lo como uma figura masculina também. E por que eu estou apresentando isso daqui? O Dr. Roy Gann, que é o autor da lição de escola sabatina desse trimestre, ele apresentou essa lição, ou apresentou assim, rapidamente, esses dois textos aqui, e ele colocou e apresentou esses dois mensageiros como sendo masculinos. E existe um terceiro mensageiro que aparece aqui em Isaías 40, agora no versículo 9. Isaías 40, verso 9, diz assim: ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz. Isso aqui é importante. Koler é o que está escrito aqui no original. Koler, voz. Na verdade, koler é sua voz. Levante sua voz. E aqui a gente consegue identificar, por causa desse no final aqui,
a gente consegue identificar se é um homem ou se é uma mulher que está falando. Olha que curioso, né? Aqui quando fala sua voz, no português, a gente não sabe se é homem ou mulher, mas no hebraico dá para saber. Levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Aqui, curiosamente, é uma voz feminina. E isso me chama muito a atenção. Roy Gann, esse estudioso da língua hebraica, um adventista do sétimo dia, professor de teologia da Andrews, lá nos Estados Unidos, ele, na lição, e eu estou trazendo aqui o conteúdo da lição que talvez não foi explorado assim grandemente, né? A gente precisaria dar uma olhada melhor naquilo ali, mas aqui é extremamente rico o que ele trouxe. Porque você tem aqui 2 arautos masculinos anunciando as boas novas. Mas de repente aparece aqui um arauto, um pregador, alguém que fala, alguém que proclama, alguém que prega. E aqui nesse texto de Isaías 40, verso 9, é uma mulher que está pregando. E eu quero levar para você e mostrar para você de quem que Isaías está falando. Na verdade, isso aqui, Isaías está profetizando a respeito de alguém que iria anunciar o nascimento, a vinda do Messias, e anuncia as boas novas para Jerusalém, e diz, eis aí está o seu Deus. Pois bem, eu quero te convidar aqui para o 4º texto que nós vamos abrir aqui neste culto, e eu quero te convidar e a gente vai gastar mais tempo em cima dele. Vamos lá juntos para Lucas. Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Dos versos 36 ao 38. Acompanhe comigo. Lucas, capítulo 2, versículos 36 ao 38. Queridos irmãos, é um grande privilégio poder anunciar a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Evangelho. E esta mulher aqui, a profetisa Ana, nós vamos ler aqui a respeito do relato, ela tem esse privilégio de anunciar a respeito do nascimento, da vinda do Messias. E eu quero convidar você para ler comigo Lucas, capítulo 2, versículos 36 a 38. A gente lê o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha sido casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, a gente não tem muitas informações, na verdade a gente tem algumas. Ela era profetisa, o pai dela era Fanuel, a tribo dela está aqui descrita, ela era idosa, ela tinha 84 anos. A gente tem algumas informações, mas a gente não tem uma biografia mais extensa sobre Ana, sobre esta mulher. A gente conhece outras Anas da Bíblia, mas a gente fala pouco sobre Ana, a profetisa, que anunciou, ou que anunciava, aqui segundo o texto, fala, verso 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. De quem que esta profetisa falava? Ana é uma personagem que a gente sabe pouca coisa a respeito dela, mas o que a gente sabe é extraordinário. Ana falava a respeito de Jesus.
Jesus tinha sido dedicado no templo. Jesus tinha sido trazido para dedicação aqui. E a gente lê aqui nos versículos 25 em diante, do capítulo 2 mesmo de Lucas, fala assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aí a gente continua lendo o texto, fala: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Isso aqui foi Simeão dedicando o menino no templo. E aí o verso 36 está dentro desse contexto. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo. Então ela viu quando Jesus foi dedicado. Ela estava presente durante essa cerimônia de dedicação. E o texto diz que ela era uma mulher piedosa, ela adorava noite e dia com jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, e sabe o que me admira nessa profetisa? Porque o menino foi dedicado ali ao 8º dia. Ele foi circuncidado e depois ele foi dedicado, depois que passou os 40 e poucos dias ali, ele foi dedicado no templo. Ana é a primeira pessoa a pregar o Evangelho. A Bíblia registra que a primeira pessoa que proclamou o Evangelho, a primeira pessoa que pregou o Evangelho neste mundo desde que Jesus nasceu, foi Ana, uma mulher. Veja, sabe o que me admira? Eu disse aqui no começo desse culto que a nossa igreja é composta majoritariamente por mulheres. E não é de me causar estranheza as motivações. As mulheres sempre foram mais inclinadas e, como eu disse, mais sensíveis a perceberem Jesus, a notarem Jesus. E Ana, a profetisa, notou, não passou despercebido o menino por ela. Ela percebeu que ela estava diante, não de uma criança comum, mas que ela estava diante do Rei do Universo, do Senhor dos mundos. E o texto diz que ela não se cansava. Ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, de Jerusalém. É isso que o texto diz. Incansavelmente, mesmo sendo idosa, ela não deixou de pregar. Aliás, ela foi a primeira pregadora evangélica. Desde que o Messias encarnou, ela foi a primeira. E isso enche o meu coração de esperança, sabe? De olhar para o futuro e de olhar para o presente também e ver que nós temos tantas mulheres na igreja, tantas mulheres que estão aí empenhadas, que estão na missão,
São mulheres em missão mesmo, que vieram assim para fazer a diferença, para mudar contextos, para deixar uma marca na sociedade, não a marca delas, mas a marca do Messias, a marca do menino Jesus, para apresentar em Cristo. E eu fico feliz de ver muitas se envolvendo na pregação. Mas neste culto aqui, neste domingo, eu quero conclamar, eu quero exortar, chamar a sua atenção, principalmente para aquelas mulheres que talvez estejam ali na inércia, sabe? Talvez não estejam desenvolvendo ou colocando em prática os dons que Deus deu. Quero chamar você para dizer que sempre há espaço. Nós nunca colocaremos uma plaquinha dizendo assim, não há vagas. Sempre há espaço para o trabalho na causa de Deus. E talvez você esteja aí parada, você esteja aí inerte, sem movimentação, você não esteja envolvida, mas sempre há espaço para a pregação do Evangelho. Ontem, nosso presidente falou a respeito do desafio que a Associação Paulistana tem de alcançar 11.500 estudos bíblicos neste ano de 2021. E é um grande desafio, porque 2021 parece que não será um ano tão fácil também, porque nós estamos limitados na pregação no sentido físico, presencial. Mas nós temos uma grande ferramenta. Nós podemos usar a internet. Nós podemos explorar e muito as redes sociais. Nós podemos utilizar plataformas que nós não tínhamos há alguns anos e que nós temos hoje. E é possível nós darmos estudos bíblicos através de uma videochamada pelo WhatsApp, através de uma reunião no Zoom. Eu não sei se você sabia, mas nós temos uma conta disponível aqui para a Igreja Central de Osasco do Zoom, onde os ministérios podem fazer reuniões e podem se comunicar com os irmãos. Nós podemos ter reuniões de escola sabatina, as nossas classes podem fazer reuniões no Zoom. O Ministério da Criança pode fazer reuniões no Zoom ali com as crianças. Eu sei que não é o ideal, eu sei que está todo mundo meio saturado de ficar diante da tela, é muita exposição diante de uma tela, mas é o que nós temos para agora. Então vamos aproveitar esse momento, em vez de ficarmos só do lado social da coisa, talvez nos divertindo num Facebook, num Instagram, ou coisa do tipo, que a gente possa usar essas ferramentas para pregar o Evangelho, para dar estudos bíblicos. O presidente falou ontem do desafio da Associação Paulistana, 11.500 estudos, e que nós já havíamos chegado a 2.700 estudos. Sabe qual que é o desafio? Não sei se você já se perguntou, o desafio do distrito de Osasco? Foi nos dado um desafio, irmãos e irmãs, e eu conto com vocês, e aqui no culto de hoje, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher, o culto de hoje está mais voltado mesmo para o público feminino, é verdade. E eu estou mostrando aqui que foi uma mulher, a primeira pessoa a pregar o Evangelho. Então eu quero desafiar você, mulher, a participar desse desafio. Nós temos o desafio de estudar a Bíblia. A Igreja Central de Osasco e a Igreja do Kennedy, com 250 pessoas. É claro que 250 pessoas não será só para a Igreja Central de Osasco. O Kennedy também vai participar para que nós alcancemos esse objetivo. Mas você acha difícil alcançar esse objetivo? Eu não acho. Eu acho que a gente consegue. Eu vou contar aqui um pouco da minha experiência, e foi uma experiência muito feliz, né? Eu pude, durante a pandemia no ano passado, né, dar estudos bíblicos pelo Zoom. Né?
Eu tive o privilégio aqui de estudar com a Táfnis, com a Ellen e com o Eric. Nós quatro ali, né? Estávamos estudando toda quinta-feira à noite. E eles provavelmente vão estar assistindo aqui a esse culto, né? Estão me vendo agora. E eu quero que você até se manifeste aí, vocês possam se manifestar, né? Foi muito gostoso, não foi? Fala a verdade, Ellen, não foi gostoso a gente ter estudado, ter aberto a Bíblia ali e lido os textos? Foi uma coisa muito agradável, né? E eu gostava das perguntas que a Ellen fazia, a Táfnis trazia perguntas também difíceis, o Eric sempre ali muito espiritual, trazendo as perguntas dele, as dúvidas, colaborando, perguntando se era desse jeito, mostrando como eles faziam. Era muito gostoso. 1 hora, assim, a gente passava, na verdade o combinado eram 40 minutos. É sempre bom você combinar começo, quando começa e quando termina. Tanto assim, dizer para a pessoa, olha, vai durar 40 minutos aqui, ou meia hora, vai durar meia hora o estudo. E a gente vai fazer o estudo uma vez por semana. Você vai perceber que a pessoa vai desejar passar mais tempo. Porque muitas vezes a gente passava do tempo, não era? A Ellen, a Táfnis e o Eric podem testemunhar disso aqui. Às vezes a gente ficava 1 hora, às vezes a gente ficava 1 hora e meia conversando. E era muito agradável. E eu vou dizer uma coisa, eu achava que eu estava trazendo a bênção para vocês, mas na verdade eu é que estava recebendo a bênção. Porque quando a gente partilha o Evangelho, a gente tem vida, a gente se revigora. Ana, idosa, ela partilhava o Evangelho e aquilo trazia vida para ela. Ela contava a respeito do menino para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então eu quero que você ore aí na sua casa e fale para Deus, Senhor, com quem que o Senhor quer que eu estude neste ano? Com quem? Eu não estou pedindo para você estudar com 3 pessoas, não. Estou pedindo para você orar a Deus e pedir assim, Senhor, me coloca uma pessoa que esteja esperando a redenção de Jerusalém. Coloca uma pessoa na minha vida com quem eu possa estudar a Tua palavra. Uma pessoa que esteja interessada, uma pessoa que esteja desejosa, sedenta da palavra de Deus. Me coloca essa pessoa. E aí você vai dedicar ali 3 meses estudando com essa pessoa. Não sei, você vai combinar um tempo ali. Você vai estudar com essa pessoa. Querida igreja, amados irmãos, Ana, a profetisa, foi a primeira pessoa a pregar o Evangelho. Uma mulher. Eu acredito nas mulheres. Não é à toa que elas estão aí, sabe para quê? As mulheres estão aí não para simplesmente cuidarem da casa. E veja, quando eu digo simplesmente, eu não estou desprezando, eu sei da dificuldade, porque eu ajudo na minha casa, aliás, eu não sei se a palavra ajudar é a correta, mas eu participo em casa, lavando louça, limpando a casa, limpando banheiros, e tem quem não acredite que o pastor limpa banheiros, né? Mas eu limpo os banheiros da minha casa. Eu limpo a minha casa, eu aspiro, eu passo pano, eu encero a minha casa. Eu participo, eu sei da dificuldade que é cuidar de uma casa. Porque você limpa e logo na sequência já vão sujar. É igual louça na pia. Né? Se você tem louça na pia, se a pia está limpinha, ninguém fala nada. Mas se a pia estiver abarrotada de louça, está todo mundo reclamando. Eu sei, porque eu lavo louça também. Eu sei da dificuldade. E eu quero dizer para você, mulher, você não foi chamada apenas para isso, eu não estou menosprezando isso, esse trabalho, o trabalho doméstico, mas eu estou dizendo que Deus te chamou para, através da sua vida, você conquistar pessoas para Jesus. E cuidando da sua casa, fazendo as suas tarefas no trabalho, se você trabalha fora de casa, você foi chamado a ser uma luz dentro da sua casa e uma luz fora dela. Eu já disse isso algumas vezes, vocês já viram eu fazendo lives, fazendo cultos a partir da minha casa, né, do meu escritório.
E quem já viu, já percebeu que tem uma casinha no fundo, não é? Já percebeu essa casinha no fundo. Inclusive, uma vez eu não vou dizer o nome da pessoa, que talvez ela não queira ser exposta, né? Mas ela me perguntou, pastor, cadê a casinha que está lá, que fica lá no fundo do seu escritório, na sua estante? Porque ela não tinha visto. Realmente a casinha não estava lá no dia em que ela percebeu, que ela notou. A casinha estava na sala de casa. Porque aquela casinha sai dali toda sexta-feira antes do pôr do sol. E a gente coloca aquela casinha no rack de casa. E a gente apaga todas as luzes da sala. E a gente acende, tem uma lâmpada dentro daquela casinha. E a gente acende aquela luz. E aquela luz pequenininha, fraca. Não é nada comparado às luzes da sala. Mas está tudo escuro. Aquela pequena luz consegue iluminar. E a gente consegue olhar e ver o rosto uns dos outros da nossa família. E eu sempre falo para os meus filhos, para as minhas filhas e para o meu filho, e para minha esposa também, para a Vanessa. Eu digo, e eles até sabem que eu repito isso, culto de pôr do sol após culto de pôr do sol. Eu digo, a nossa casa é como esta casa. Ela tem uma luz especial. E é com o nosso jeito. Não são com as nossas palavras, sabe? Mas é com o nosso estilo de vida. É com o nosso jeito que as outras pessoas ao redor vão perceber quem nós somos. Porque o poder não está em nós. A mensagem não está em nós. Mas nós somos portadores de uma grande mensagem. E eu digo, a nossa casa precisa brilhar como esta casa. Ao redor existem trevas espirituais. E a nossa casa precisa iluminar. Porque qualquer ponto de luz, irmãos, irmãs, qualquer ponto de luz fará a diferença para aqueles que estão na escuridão. E eu quero convidar você, principalmente você, mulher, a ser uma luz a brilhar, como Ana, a profetisa. E que você possa anunciar. Sabe por quê? Porque Jesus é digno. Ele é digno de que nós falemos dele. Ele é o Cordeiro que veio para morrer no nosso lugar. E a gente precisa contar isso para o mundo. O mundo está sofrendo. O mundo perece por falta de conhecimento. E nós precisamos anunciar esta mensagem. E eu convido você. Nós vamos cantar o hino final. Digno é o Senhor. E que você, ao cantar essa música, você possa dizer, Senhor, o Senhor é digno. Me dá ousadia para falar. E Senhor, mesmo que eu não consiga dizer uma palavra, que eu prego o Evangelho com a minha vida. Senhor, eu não sei dar estudos bíblicos. O pastor falou aí de dar estudos bíblicos. Eu não sei dar estudos bíblicos. Mas talvez você seja alguém que saiba sorrir. Talvez você seja alguém que saiba levar um amigo para receber um estudo bíblico. E como hoje a gente não está podendo se locomover muito presencialmente, talvez seja até mais fácil você levar virtualmente essa pessoa a uma reunião. Aqui, um culto da igreja. Falar assim, olha, escuta essa mensagem, olha que coisa gostosa de ouvir, olha que mensagem que realmente traz conforto para a gente, mas de alguma maneira perturba a gente, e a que saiamos da nossa zona de conforto. Eu quero te convidar nesse culto, e a gente vai cantar essa música, Digno é o Senhor, e enquanto a gente estiver cantando, eu quero te convidar para que você tome uma resolução na sua vida, uma decisão de falar a respeito do menino, falar a respeito de Jesus, a ser um arauto, um pregador, alguém que anuncia. E de forma muito especial, você mulher da Igreja Central de Osasco, eu sei que você pode, eu sei que você consegue, porque Deus te deu
uma sensibilidade para perceber que Jesus está entre nós, para perceber que as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Que Deus te use nesse momento. Vamos cantar? Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago aqui, meu pecado suportou, por seu amor, graça recebi, pelo amor dou graças, graças dou, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai pra sempre o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Eu convido você para orar neste momento. Incline a sua cabeça onde você estiver, na sua casa. Feche seus olhos. Nós vamos falar com Jesus neste instante. Senhor, Tu és digno de honra, de glória, de louvor. E nós estamos aqui. Nós queremos ser os Teus arautos, os Teus mensageiros, proclamando as boas novas do reino de Deus, anunciando, falando a respeito do menino a todos os que esperam pela
redenção de Jerusalém. Obrigado pela tua palavra, que ela encontre no nosso coração um solo fértil, e que ela produza, que esta semente plantada em nosso coração frutifique. Esteja com a nossa amada Igreja Central de Osasco. Abençoe as nossas amadas mulheres, que elas possam anunciar poderosamente, ousadamente, as boas novas do reino de Deus. É por Jesus que oro e agradeço. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Graça e paz e feliz Dia Internacional da Mulher. Um beijo.